Irmãos, nós iniciamos o ano, e nesse novo ano nós temos um novo tema para o nosso ano, e dentro do tema anual nós temos também um tema mensal. Cada mês nós trabalhamos um tema com a igreja. O tema do nosso ano é uma igreja a serviço do Rei. E o tema do mês é correndo para o alvo, firmados em Cristo. Eu quero ler com você o Evangelho de João, capítulo 7, versículos 36 a 50. Evangelho de Lucas, eu falei certo? Não? Então, troca aí. Lucas 7, de 36 a 50. Sabe quando você fala e fica uma desconfiança, acho que eu falei errado? É a idade. O pastor Newton vive isso comigo. Lucas 7, de 36 a 50. O texto será projetado para aqueles que tiverem dificuldades para enxergarem na sua Bíblia, também para aqueles que nos acompanham a transmissão, possam ler. Eu vou pedir... Mateus, você pode passar nos versículos para mim, por gentileza? Assim a gente lê com mais fluência. Evangelho de Lucas, capítulo 7, a partir do versículo 36 até o versículo 50. Diz assim o texto: convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. E estando de trás aos seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos, e beijava-lhe os pés e os ungia com unguento. Ao ver isto, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo: se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele respondeu: dize-a, mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo nenhum dos 2 com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Qual deles, portanto, amará mais? Respondeu-lhe Simão: suponho que aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculo. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta, com um bálsamo, ungiu os meus pés. Por isso te digo, perdoados lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então disse a mulher: perdoados são os teus pecados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Vamos orar mais uma vez? Feche os seus olhos se você pode. Pai, nós agradecemos ao Senhor por tudo que nós já vivemos até aqui nesse tempo de adoração comunitária. Agradecemos ao Senhor pela palavra cantada, lida, orada. Agradecemos ao Senhor pela Tua presença santa e poderosa no nosso meio. E agora clamamos para que o Espírito do Senhor faça com que a palavra do Senhor gere vida em nós. Nós possamos nos alimentar das Escrituras, aprender, Deus, com homens e mulheres, sobretudo com o próprio Senhor Jesus. Ensina-nos, ó Pai, a sermos mais parecidos com o Senhor. Nós oramos em nome de Cristo. Amém. Irmãos, ter fé pode ser uma coisa aparentemente simples. Dizer que tem fé é uma coisa fácil. A questão é fé em quem, ou fé no quê, ou que tipo de fé. Nós não cremos e não somos do tipo de gente que acredita na fé na fé. Ter fé na fé. Não, eu tenho fé que vai acontecer. Mas de onde vem essa fé? Que fé é essa? Não, eu tenho fé que você vai conseguir. Ou como alguns dizem, olha,
já deu tudo certo. Quem te comunicou que deu tudo certo? Se foi Deus quem te comunicou e usou as Escrituras para isso, amém, você tem toda a razão. Como eu posso garantir que a vida de quem vive com Cristo é uma vida que dá certo? Tenho garantias totais, porque a palavra diz isso. A vida de quem vive com Cristo e vive para Cristo é transformado por Jesus, é uma vida de glória em glória. Isso não significa uma vida sem sofrimento, mas de glória em glória para Cristo. É gente que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. É a palavra quem diz isso. Fora isso, como revelar a fé? Nós somos pecadores. E admitir que nós somos pecadores só é possível para aqueles que são tocados pelo Espírito de Deus. Mas admitir que somos pecadores é só um pequeno caminho que nós trilhamos na vida com Cristo. Depois de nós admitirmos que somos pecadores, nós precisamos então viver pela graça de Cristo. E quem é tocado por essa graça, vai viver para Cristo, servindo a Cristo. Na verdade, o slide é o anterior a este. Mas tudo bem, esse é o primeiro ponto da pregação. O tema de hoje é pecadores perdoados a serviço de Cristo. Obrigado. Pecadores perdoados a serviço de Cristo. Porque dá um ar de incoerência, de incongruência. Se somos pecadores, como vamos servir? Se temos as mãos contaminadas, como vamos servir? Mas é exatamente isso que o texto diz, e a frase nos chama para isso, que são pecadores perdoados, são pecadores lavados, remidos, transformados pelo sangue de Jesus. Então esses servem a Cristo. E como servir a Cristo? Como esses pecadores perdoados servem a Cristo? Agora sim, por gentileza, Mateus. Primeira lição, eu quero tentar ser breve, tem um ponto que eu quero trabalhar mais, mas os outros pontos, eles são mais um pouco práticos. Primeiro deles, pecadores perdoados a serviço de Cristo, oferecem tudo a Jesus. Tudo a Jesus. Versículos 37 e 38. Diz assim: eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e estando por detrás aos seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas, e os enxugava com os próprios cabelos, e beijava-lhe os pés e os ungia com unguento. Vale lembrar que a tradução aqui, usada como pecadora, é uma palavra que na verdade expressaria a vida de uma prostituta. Uma mulher que tinha uma vida que não era própria, indigna, uma mulher que tinha uma vida escandalosa, sabendo que Jesus entra na casa de Simão, ela vai e ela se ajoelha aos pés de Jesus, e ali ela derrama um bálsamo preciosíssimo. Esse texto ele é narrado nos outros evangelhos, e em 2 evangelhos identifica essa mulher como sendo Maria Madalena. Como o texto a chama de mulher, a pecadora, nós vamos continuar tratando-a assim, conforme esse texto trata. Mas existem evangelhos que a tratam como Maria Madalena, que se curva aos pés de Jesus. Tem também evangelhos que dizem um pouco mais sobre Simão. Nós vamos nos ater ao que esse texto diz apenas, porque o alvo para nós nessa noite, a lição para nós nessa noite, está em relação aos pecadores que servem. Então nós vamos falar sobre isso. Alguns teólogos, eles indicam que esse bálsamo, ou unguento, era algo extremamente precioso e muito caro. Um evangelista diz, inclusive, que é de extremo valor, de muito valor, e que poderia representar aqui todas as economias dessa mulher, tudo que essa mulher guardou com o passar dos anos. Se ela era uma prostituta, então ela não era casada,
e ela não tinha boa aceitação na sociedade, ela não tinha de onde levantar recursos para sua aposentadoria, a não ser juntando dinheiro. E uma das formas de guardar dinheiro era guardar bens, pertences. Então, é muito provável que ela tenha guardado todo esse óleo precioso como a sua aposentadoria. Garantias para o seu futuro. E agora ela vem, e o que ela faz? Ela se curva aos pés de Jesus e ela derrama todo esse óleo, todo esse bálsamo aos pés de Jesus. Ela reconhece quem é Jesus. Por isso ela renuncia à sua riqueza. Quando essa mulher renuncia à sua riqueza, ela renuncia os seus bens, ela está renunciando também à sua própria vida, o seu próprio jeito de viver, a forma com que levantava o seu sustento. Ela renuncia, ela abre mão de absolutamente tudo. Tudo que ela possuía. Tudo que era fruto de pecado, tudo que era fruto da sua vida pecaminosa, distante de Cristo, ela põe aos pés de Jesus. Ela não guarda nada para ela, nem dos seus pertences, nem da sua própria vida. Quem conhece o amor, e o amor aqui com letra maiúscula, o próprio Deus, o próprio Senhor, quem conhece a encarnação do amor a Jesus Cristo, é capaz de agir perfeitamente em amor. Quem conhece o amor é capaz de agir em amor, é capaz de oferecer tudo o que tem e tudo o que é. Que mudança radical essa mulher viveu, que grande transformação. Alguém pode dizer para você e para mim, para que nós devemos oferecer o melhor que nós temos para Deus. Ofereça o seu melhor. Olha, eu acho bonito. Ofereça o seu melhor para o Senhor. Mas o seu melhor não é o suficiente. Até porque, até as nossas mazelas, as nossas fraquezas, e até a luta que nós vivemos contra o pecado, precisa ser apresentado aos pés do Salvador. Não ofereça apenas o que você tem de melhor, ofereça tudo. Entregue tudo. Não guarde nada. Entregue tudo. Talvez você saiba pontuar as coisas que mais têm valor para você nesta vida. Entregue-as. Talvez você tenha um pouco de dificuldade para pontuar quais coisas você abriria a mão. Entregue tudo. E talvez você até diga que viveria muito bem sem isso ou sem aquilo. Até não ter. Até não ter. Eu gosto de café. Tem mais gente que gosta de café aqui? Eu gosto de café. E eu descobri, 2008, 2007, uma nutricionista tentando nos ajudar, ela propôs, olha, vocês conseguem ficar sem café? E a gente disse, claro, é claro que a gente fica sem café, imagina. E aí, ela passou então uma dieta, ela falou, vou tentar aqui uma dieta com vocês, uma reeducação alimentar, vamos cortar o café por um tempo para ver, tá bom? Ok? Junto com outras coisas, outras práticas. Gente, chegava na igreja, café para todo lado e cheiro de café para todo lado. Entrava no supermercado, tinha aquelas máquinas de torrar café no supermercado e aquele cheiro de café. E onde a gente ia, café. E onde a gente entrava, os irmãos ofereciam café. Aí chegou um dia que a coisa apertou muito. E eu com a Renata, a gente fazia junto. E aí eu cheguei em casa rápido da igreja, a gente se preparando para ir para uma célula no estudo, em família. A Renata entrou para tomar banho. Eu falei, meu Deus, abri as janelas, fui lá, fervi uma xícara de água, passei um café rapidinho, tomei, lavei tudo, guardei e sentei no sofá. Ela saiu e falou assim, que cheiro de café. Eu falei, é verdade. Mas ela não perguntou se eu tinha feito. Então também não falei no dia.
passou. Tem coisas que para nós parecem tão triviais, a gente abriria a mão. Mas até isso eu preciso, de propósito, com intencionalidade, entregar nas mãos de Jesus. Sabe por quê? Eu tenho dificuldades em organizar o que tem mais e o que tem menos valor. Eu preciso entregar tudo. O problema acontece quando nós queremos entregar as coisas que têm maior valor, mas a gente retém outras coisas. É tudo para Ele. Nossa vida deve ir aos pés de Cristo. E junto com ela, tudo que nós somos e tudo que nós temos. Até porque nós não somos mais nossos. Nós somos de... Responde para quem não sabe a resposta. Nós somos de quem? Nós somos de Cristo. Nós somos comprados pelo sangue de Cristo. Nós pertencemos a Ele. Nada mais é nosso. Inclusive os seus problemas. Inclusive os seus problemas. Coloque tudo no altar do Senhor. Quais foram as palavras dessa mulher pecadora? O que ela disse? Leia. Encontre quais foram as palavras dela. O que ela disse? Pode falar sem medo. Nada. Ela não disse nada. O que ela pediu? Nada. Ela apenas viveu. Ela apenas expressou, ela apenas revelou. Ela nem perdão pediu. Ela deixou evidente o seu arrependimento, a sua mudança de vida e quem era Jesus para ela. Pecadores perdoados, a serviço de Cristo, não se limitam ao comum. Não se limitam ao comum. Tem muita gente vivendo naquilo que é comum, na mediocridade, numa vida mediana, não saem daquilo. Tem muita gente com medo de fazer coisas diferentes, de viver coisas diferentes. A gente bate o olho e a gente pensa que viver a vida cristã, viver em família cristã, é isso aqui. Tem os irmãos que sobem lá, que fazem isso, que fazem aquilo. Tem os irmãos que ficam na porta de camisa branca, né, gravata preta. Eu já vi também. Tem uns que uma vez por mês eles vêm de terno aqui na frente, bonito, arrumado, para distribuir a ceia. É só isso. É só isso. Fuja do comum. Não se limite ao comum. Não se limite ao comum. Versículos 44 a 46, você pode ler comigo? E voltando-se para a mulher, disse a Simão: entrei na tua casa... Não me deste ósculo. Aqui nós temos uma lição um pouco mais estendida para nós. Uma aplicação mais estendida para cada homem e cada mulher que aqui está. Jesus olha para a mulher, aponta para a mulher, mas fala com Simão. O texto indica que Simão sequer olhou para a mulher. Simão sequer olhou para a mulher. Essa mulher entrou na minha casa. Então Jesus chama a atenção. Vês essa mulher? Olhe para ela. Como quem dissesse, você não dá nada para ela, você conhece o passado dela, mas eu conheço o presente e o futuro dessa mulher. Você conhece as histórias, quem sabe de tantos homens, de tantos amores, mas você ainda não conhece o amor. Você não sabe o que eu tenho preparado para ela. Talvez
Jesus pudesse ter dito tudo isso para ele. O fato é que Jesus chama a atenção de Simão e diz: olhe para esta mulher. A cena foi tão chocante, tão surpreendente, ainda mais vindo de quem veio, uma mulher que era prostituta. É verdade, e você sabe disso, que não tem nada que a gente faça que vá surpreender a Deus. Não tem nada nessa vida que a gente faça que surpreenda ao nosso Senhor. Nós podemos surpreender pessoas, nós podemos surpreender nossos filhos, os nossos pais, a esposa, o pastor da sua igreja, ovelhas, irmãos nossos, mas nós não surpreendemos a Deus, porque não existe nada de novo que a gente possa oferecer a Ele. Nada, absolutamente nada. Entretanto, isso não deve ser impedimento para que nós ofereçamos a Ele algo novo para nós, ou algo novo para todos os demais. Deus pode te despertar para algo novo, algo diferente, algo que ainda não foi feito. E Deus pode te usar, porque Ele é criativo. Ele é dono de toda a criatividade. E eu oro por isso com frequência, para que Deus continue dando criatividade para nós, para que nós possamos servi-lo com os dons, habilidades e talentos que Ele mesmo nos deu. Então nós vamos pôr em prática essa criatividade. Tem coisas novas que nós podemos oferecer ao Senhor. Tem coisas novas que nós podemos fazer para o Senhor e que vai abençoar outras pessoas. Davi, em 1 Crônicas 29:16, ele diz: Senhor nosso Deus, toda essa abundância que preparamos para te edificar uma casa ao teu santo nome, vem da tua mão e é toda tua. Porque Ele levanta o povo, chama o povo para levantar bens, recursos. Ele doa grande parte do seu patrimônio para construir um templo para o Senhor. Ele não construiria, Deus já havia dito que ele não seria esse construtor, mas o seu filho sim. Então Ele convida todo o povo, estimula todo o povo a ofertar, a abençoar, a participar. E o povo traz riquezas e mais riquezas. E Davi vai orar e dizer: Senhor, em outras palavras, tudo que nós te damos é porque primeiro recebemos, tudo vem das suas mãos, tudo vem das suas mãos. Apenas passou por nós, mas veio das mãos do Senhor. A surpresa daquilo que eu posso fazer e você pode fazer, fica por conta das pessoas, não do Senhor. É provável que com os dons, talentos e habilidades que o Senhor te deu, Ele esteja esperando o que você tem para entregar, porque Ele já te deu. Você concorda comigo? Se já está nas suas mãos e você precisa dedicar tudo a Ele, então Ele já está esperando. Por que você não faz? Porque ninguém fez ainda? Porque é algo tão novo, tão inédito, tão diferente? E o que vão pensar de mim? Ofereça, viva, dedique-se ao Senhor. Há não muitos anos, uma missionária, jovem, conhecida nossa, ela casou-se com um missionário também, e eles moravam numa escola que forma missionários. Então ela descobriu um câncer, e a situação foi se agravando muito, e ela não tinha mais como sair de casa. Jovem, já na era da internet, ela decidiu então escrever cartas. Ela começou a procurar endereços de pessoas que ela nunca viu, em cidades que ela nunca tinha ido, e foi escrevendo pessoalmente. É provável que muitas dessas cartas não chegaram ao seu destino, é provável que muitas dessas chegaram numa casa onde já não era mais aquele habitante. Entretanto, ela recebeu centenas de respostas. E ela escrevia à mão, falando de Jesus. E ela fez isso até o último dia de vida dela. E o testemunho, depois da morte dela, acerca de pessoas que conheceram a Cristo por causa das cartas que ela escreveu.
Uns bons anos atrás, um jovem chegou na igreja e a gente conversando, ele falou assim: ô Vlad, eu comecei a fazer um negócio lá na empresa. Eu chego no escritório, eu estou chegando mais cedo e eu passo em todas as baias, dividido em 4 lugares, todas as baias, e eu deixo um post-it, um papelzinho ali, com um versículo bíblico, pensando em cada um. Eu oro antes e eu ponho um versículo em cada baia. E passou um tempo, ele falou assim: Vlad, está um reboliço lá, porque eles querem saber quem que está fazendo isso. Porque o testemunho é: mas esse versículo foi para mim? Esse texto foi para mim? Onde está isso? O que Deus pode fazer através de você? O que Ele bem entender. Apenas se disponha. Jesus vira para Simão e diz: não me deste água para os pés. Coisa comum receber visita em casa, quanto mais visita honrosa, alguém que você quer que vá para a sua casa, você preparava uma bacia de água para que a pessoa lavasse os pés. Os mais ricos, eles tinham empregados, contratavam pessoas para fazerem esse serviço de lavar os pés daqueles que chegavam. Lembre-se de quando Jesus chega com os discípulos a uma casa, e ali não havia ninguém para lavar os pés, e Jesus então pega a bacia, pega a toalha, e ele sai lavando pé por pé. Por quê? Exatamente porque era um hábito ter alguém, ou ter uma bacia com água. Tinha a bacia com água, mas ninguém se dispôs a servir. E Jesus vai e dá a lição, o ensino. Sendo o Senhor, Ele serve. O que a mulher fez? Ela rega os pés de Jesus com as suas lágrimas. Ela chora sobre os pés de Jesus. E um choro, não qualquer choro, porque ela molha, ela lava os pés de Jesus com lágrimas. E depois ela seca os pés de Jesus com os seus cabelos, com os seus longos cabelos. Ela não pediu uma toalha de linho, uma toalha de 1000 fios para secar os pés de Jesus, e ele merecia. Ela usa os seus próprios cabelos. Jesus vira para Simão e diz: não me deste o ósculo, você não me deu um beijo. Saudação comum entre os homens nessa cultura, um beijo no rosto. Muitas vezes era segurando na mão, beijava a mão do outro. Figuras de autoridade, pessoas íntimas, próximas, pessoas que você queria expressar carinho, um ósculo, um beijo no rosto. E Jesus disse para ele: Simão, você não me beijou o rosto. Você me chama de mestre, mas você não me beijou o rosto. Calvino diz que Simão não recebeu Jesus com um beijo da hospitalidade. Era uma coisa comum, era próprio da cultura judaica, sinal de respeito e de carinho. O que a mulher fez? Você pode responder? Enquanto Simão não beijou o rosto de Jesus, ela beijou os pés de Jesus, e ela não parava de beijar os pés de Jesus. Sinal de humildade, de gratidão e de profundo amor. Jesus vira para Simão e diz: você não ungiu a minha cabeça com óleo, o que também era natural. Ofereceram a uma pessoa que chegasse na sua casa um óleo para limpar e para refrescar. O que a mulher faz? Ela pega o seu bálsamo valorosíssimo e unge os pés de Jesus. Ela não derrama sobre a cabeça, ela derrama sobre os pés. Eu adaptei, irmãos, uma palavra de Calvino, comentando sobre esse texto. Ele diz mais ou menos assim: mas por que o Senhor, que era um modelo de sobriedade e humildade, permitiu o gasto do bálsamo? Foi porque dessa maneira a miserável pecadora testemunhou que ela devia tudo a Ele. Ele não desejava luxos, nem o doce perfume do bálsamo caro.
Ele olhou apenas para o extraordinário zelo dela para testemunhar seu arrependimento, que Lucas também registra como exemplo, pois sua tristeza, que é o começo do arrependimento, foi provado por suas lágrimas. Agora olha a última frase. Pelo bálsamo, ela declarou que oferecia a si mesma e tudo que possuía como sacrifício a Cristo. Tem coisas que muitos podem fazer, mas você pode fazer algo diferente. Você pode fazer algo mais. O seu pode ser diferente do meu, mas faça para o Senhor. Sirva ao Senhor com as habilidades, com as ferramentas que Ele te deu, com os dons que Ele te deu. Sirva ao nosso Rei. Não se prenda às críticas. Não se prenda às possíveis críticas, aos possíveis julgamentos. Não deixe de servir a Deus por meio do que os outros, por medo do que os outros vão pensar ou dizer. Não deixe de servir por causa do julgamento dos outros, mas faça aquilo que o Senhor está te impelindo. Agora é a hora que você podia falar amém. Se você concorda, é isso mesmo, eu preciso me dispor. Tem algo mais que pode ser feito, que eu posso fazer? Deus tem me dado algumas coisas, e como eu não vou usar isso para a glória dEle e para abençoar outras vidas? Como eu não vou usar o dinheiro que Ele está me dando? Como eu não vou usar a saúde que Ele está me dando? Como eu não vou usar a doença, a enfermidade que Ele está me dando? Tudo vai para o Senhor. Como eu não vou usar os limites que eu tenho nesse momento com a minha idade? Os mais idosos, mais experientes, use os limites que Ele te deu, vá até o limite, vá até o limite. Crianças, quando começam a se desenvolver, elas querem fazer mais coisas, elas querem ver qual é o limite, e é verdade que a gente precisa segurar um pouquinho em algumas áreas, é verdade que a gente precisa dizer não algumas vezes, mas eles querem mostrar o que eles conseguem fazer a partir de agora. A onda em casa agora é decorar o nome das bandeiras dos países. Então o Rafael está decorando as bandeiras dos países. E aí ele vai lá no mapa para achar cada país. E o desafio é cada vez achar os países menores ainda. Esse é o desafio intelectual. O físico é porque ele está subindo uma mureta dessa altura em casa, montando, trepando, e agora ele descobriu que ele consegue sentar na mureta. Daqui uns dias ele vai ficar em pé, irmãos, eu estou com medo danado. Mas ele precisa usar o que Deus deu para ele. Ele precisa saber até onde pode ir. O que mais você pode fazer? O que mais você pode oferecer para o Senhor? Não se prenda. Às vezes as críticas vêm dos lugares menos esperados. Às vezes as críticas vêm de onde a gente pensava que as pessoas iam concordar com a gente, iam dizer, que bênção. E elas vêm. Foi assim com Davi, quando foi ouvir a notícia da guerra, mandado pelo seu pai, chega lá, vê que o gigante filisteu havia afrontado o exército de Israel, e no meio do exército de Israel não teve um que se dispusesse a lutar, porque era para lutar um contra um, todo mundo ficou com medo, e ele quis saber o que estava acontecendo. E o irmão dele o condena. O irmão dele o julga e o condena. Davi não se intimidou. Ele não deixou de fazer o seu melhor para o Senhor. Ele fez o que Deus colocou nas suas mãos e viveu o seu chamado. Nunca deixe de oferecer tudo o que você tem ao Senhor. Tudo. E naquilo que você pode fazer, faça o seu melhor. Pecadores perdoados a serviço de Cristo contagiam outros com as suas atitudes. Versículo 46 diz assim, você podia ler comigo também, vamos lá? Não me ungiste a cabeça com óleo. Um dos evangelistas diz que o cheiro, o bom perfume, tomou conta de todo o ambiente. Todo o ambiente. Ninguém passou ali sem perceber o cheiro. Não tinha Covid na época, né? Então todo mundo sentiu o cheiro. Todo mundo percebeu o que estava acontecendo.
aquela fragrância exalou e tomou conta de todos os ambientes. O cheiro do perfume espalhou. E Paulo diz em 2 Coríntios 2,15 que nós somos o bom perfume de Cristo. Você é e eu sou, nós que somos de Cristo, somos o bom perfume de Cristo. Tem perfume que não é bom, né? Tem cheiro que não é bom. Tem cheiro que faz mal. Quem tem rinite alérgica como eu, numa confusão de cheiros, é um Deus nos acuda. Ataca tudo. Mas quando é o cheiro que eu gosto, me faz bem. Aquilo me agrada. A gente se sente bem nos ambientes. Essa é uma estratégia, inclusive, de mercado, de venda. Tem lugares que você chega e tem um cheiro próprio daquele lugar. Tem a loja, tem aquele cheirinho que é só daquele lugar. As nossas palavras, as nossas ações, elas precisam exalar o bom perfume de Cristo, como algo marcante, algo positivo, algo que torna o ambiente mais agradável, o ambiente diferente, algo que mexe com as pessoas. As pessoas olham, as pessoas ouvem e elas percebem que tem algo diferente, tem algo melhor acontecendo, algo melhor no ambiente. Quando nos dispomos a testemunhar de Jesus para as pessoas à nossa volta, nós somos aquecidos por Cristo e o bom perfume dele aparece através de nós. A verdade é que ou você exala o bom perfume de Cristo e abençoa quem está ao seu lado, ou você é contaminado pelo mau cheiro do pecado do mundo. Ou você exala o bom perfume de Cristo, ou você será contaminado pelo mau cheiro. Ele vai tomar conta do lugar, ele vai tomar conta da sua vida, se o pecado e o sistema mundano entrar na sua vida e você aceitar isso. No campo da influência não existe empate. No campo da influência, ou você influencia, ou você é influenciado. Não pense, nada a ver. Se você pensou nada a ver, quase certamente você está sendo influenciado, negativamente influenciado. Influencie, abençoa, revele Cristo nas suas palavras, nas suas ações. Vou perguntar mais uma vez, quais foram as palavras dessa mulher? Nenhuma. Apenas ações. Para a gente terminar, pecadores perdoados a serviço de Cristo aproveitam as oportunidades com Jesus. Versículos 47 e 48. Por isso te digo, deixa eu voltar aqui. Você pode voltar para mim, Mateus, por gentileza? Ok, então, vê se tem um para frente. Não, então volta lá. Versículos 47 e 48 não está na projeção. Na nossa versão diz assim: por isso te digo, perdoados lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou, mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então disse a mulher: perdoados são os teus pecados. Disse Jesus à mulher, né? Presta atenção, na nossa versão, a versão que nós usamos com frequência, ao meio da Revista Atualizada, ela diz assim: perdoados lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou. Entretanto, a nossa compreensão ela é facilitada naquilo que Jesus realmente está dizendo e naquilo que vem de lição para nós, em outras versões, como por exemplo na Nova Versão Internacional, que diz o seguinte: por isso digo a você, Jesus falando a Simão, ela amou muito, porque seus muitos pecados lhe foram perdoados, mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. A ênfase aqui não é o fato de receber, de se arrepender, de oferecer muito para ser perdoado. Não é que ela amou muito, por isso ela foi muito perdoada. Não, ela foi muito perdoada, por isso ela amou muito. Tanto é verdade isso, que a parábola que Jesus conta dos dois credores deixa isso evidente. Aquele a quem muito foi perdoado, supõe-se que vai amar mais, que vai ser mais grato. Por isso, essa versão facilita a nossa compreensão. Veja, quem não reconhece ser um pobre, miserável pecador,
não consegue valorizar o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Se você não reconhece ser um miserável e pobre pecador, então você não valoriza o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Todos que reconhecem que são perdoados, na verdade, são muito perdoados. Se você admite que é pecador, então você pode admitir que você é muito pecador. Por isso você foi muito perdoado, você é muito perdoado. E todos que reconhecem que seus pecados admitem que eram mortais e incorrigíveis pecadores. Eu era um mortal e incorrigível pecador, até Jesus entrar na minha vida e Ele me resgatar. Você precisa reconhecer isso. Só que nós fomos alcançados pela graça. Então nós vamos devotar todo o nosso amor ao Senhor. Se você admite que é pecador, é pecadora, e você estava mortalmente condenado, então todo o seu amor vai aos pés de Jesus. A mulher não perdeu a oportunidade de deixar claro o seu arrependimento e o seu amor pelo Salvador. Ela não perdeu a oportunidade de mostrar que a sua vida havia passado por uma transformação completa e ela agora conhecia o Messias. Para alguns, talvez a mulher tenha passado vergonha ao se expor, mas ela não perdeu a oportunidade de estar aos pés de Jesus e derramar diante dele o seu coração. Ela não derramou apenas o bálsamo, ela derramou o seu coração, a sua vida por completa aos pés de Jesus. Tudo que ela fez foi para deixar claro o seu arrependimento, a sua entrega a Jesus, o Salvador, a sua adoração e o seu amor por Ele. E ela foi embora perdoada, diz o texto. Jesus disse para ela: vá em paz. Uma nova mulher, uma nova chance, uma nova vida, uma nova história. Você já provou disso? Então a alegria precisa dominar o seu coração. E a sua entrega precisa ser total. E você precisa servir com tudo aquilo que Ele colocou nas suas mãos. Todas as capacidades que Ele te deu, precisa ser para a glória dEle. Esse é o momento para você renovar a sua aliança, reconhecer os seus pecados, adorar ao Senhor pelo perdão e se dispor a servir melhor ao Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. A fé em Deus que Deus te deu, te salvou. Presta atenção, a fé que Deus te deu, te salvou. Nós não somos salvos pela nossa fé, nós somos salvos pela fé que Deus nos deu. Que coisa maravilhosa, irmãos. Que presente divino e transformador. Pecadores perdoados a serviço de Cristo oferecem tudo a Jesus. Não se limitam ao comum, contagiam outros com suas atitudes e aproveitam as oportunidades com Jesus.